Bom dia! Tudo bom com você? Espero que sim, que a sua semana foi uma semana de bênção e que essa semana também será uma semana de bênção para cada um de nós. A mensagem que eu trago nessa manhã está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 até o 16, que diz assim: Jesus, o sumo sacerdote que se compadece de nós. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabemos que Jesus ele está lá no céu. O que Jesus está fazendo lá no céu? Tem uma mensagem que eu preguei essa semana passada, que eu falei que Jesus ele foi para o céu e está lá preparando um lugar e está preparando morada para cada um de nós. E Jesus está exatamente, não só fazendo isso, preparando morada, mas como ele está hoje lá no santo lugar, intercedendo por mim e por você, por cada um de nós. Mas Eliane, o que é intercedendo? O que é intercessão? Vou explicar. Espera um pouquinho. É assim, hoje Jesus é o nosso advogado. Quando nós temos uma causa aqui na Terra, vamos supor, nós ser humano tem causas aqui na Terra que precisa ser resolvida. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai procurar um advogado e esse advogado, ele vai lutar pela nossa causa, para que nós possamos ganhar essa causa. E se às vezes a gente não ganha, ele ainda vai fazer o quê? Ele ainda vai, nossa, eu esqueci a palavra assim agora, mas ele vai continuar a tentar lutar por essa causa para que nós possamos ganhar essa causa. Então, ou seja, ele está do nosso lado, ele está nos defendendo. A mesma coisa é Jesus. Jesus, hoje, ele está lá no céu como o nosso advogado. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está intercedendo por cada um de nós. Intercedendo por quê, Eliane? Para quê? Mas para quê? Ou seja, pela nossa vida espiritual, pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. Assim, Deus, ele sabe que nós sozinhos não somos capazes de nos salvar, de nos arrepender, de ser pessoas diferentes, de ser pessoas que, tipo assim, vamos supor, a nossa vida, às vezes, no passado, eu tinha uma vida totalmente errada. A minha vida no passado era uma vida assim eu fazia as coisas assim que Deus, hoje, eu entendo que o que eu fazia no passado, Deus, ele não aprovava. A partir do momento, quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço Jesus, eu passo a ser uma nova criatura. Ou seja, aquilo ali, o Espírito Santo toca no meu coração e eu procuro ser uma nova pessoa em Cristo. Só que eu posso conseguir fazer isso sozinha? Não. Só Jesus, ele pode nos ajudar a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E para isso, ele deixou o Espírito Santo aqui na Terra para nos ajudar a fazer isso. Nós não estamos sozinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando fala aqui na palavra de Deus que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ele intercede pelas nossas fraquezas, ele está lá no céu intercedendo por mim e por você. Ele está lá, tipo assim, vamos supor, hoje eu cometi um pecado. Toda vez que eu cometo pecado, eu vou lá e peço perdão para Deus. Jesus, ele olha para o Pai dele, ele mostra as marcas da cruz que ele tem dos pregos, né, que a palavra de Deus fala que essa marca ela vai ficar para a eternidade, para quando toda vez que a gente olhar, a gente vai pensar, nossa, foi por causa de mim que Jesus tem essas marcas. Ele mostra para o Pai dele e fala assim, Pai, perdoa a Eliane porque eu morri por ela. E Deus vai e perdoa os nossos pecados. Então, quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente comete um pecado e a gente se arrepende, a gente não precisa ficar triste e preocupado. A gente só precisa acreditar que Jesus está lá no céu, intercedendo por mim, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ele está só esperando a gente dar um passo que é o quê? Pedir perdão. Chegar para ele e pedir perdão, falar, Senhor, eu errei, me perdoa, né?
E aí Deus vai e perdoa a gente. E quando Ele perdoa, esquece e joga nas profundezas do mal, nosso pecado, para nunca mais lembrar. Jesus, Ele não é igual ao ser humano, que a gente às vezes fala que perdoa e depois está jogando na cara. Não, Deus, Ele perdoa e Ele fala que lança os nossos pecados na profundeza do mar, para nunca mais lembrar. E a boa notícia é essa, que nós temos Jesus intercedendo por nós como nosso advogado, e Ele quer nos salvar. E tudo nessa vida que a gente vier fazer, porque a gente somos fracos, a gente hoje pede perdão a Deus, daqui uma hora, daqui um dia, daqui outro dia a gente está pecando de novo. Mas essa é a nossa natureza carnal. Então o que a gente precisa fazer para que isso possa cada dia mudar na nossa vida e não ficar todo dia a gente peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca perdão, porque Deus fala assim, ó. Deus falou o que para Maria Madalena? Vai e não peques mais. Jesus fala a mesma coisa para mim. Eliane, vai e não peques mais. Porque toda vez que a gente peca, eu digo aquele pecado que a gente está acariciando, passando a mão na cabeça, e toda vez a gente peca, e a gente pede perdão, e a gente continua caindo naquele mesmo pecado. Aí Deus quer o quê? Deus, Ele quer perdoar a gente, mas Ele quer que nós façamos a nossa parte de a gente também abandonar aquele pecado. E aí para isso entra o quê? Entra a oração, entra a leitura da palavra de Deus, entra o Espírito Santo na nossa vida, e a gente temos que dar o primeiro passo, orar de joelhos, se for preciso, onde a gente estiver no momento, e a gente falar para Deus, Senhor, eu pequei, me perdoa. E Deus vai nos perdoar daquele pecado. E a gente não precisa ficar triste, porque a gente erramos. Nós temos que acreditar que Jesus está no céu, intercedendo por cada um do nosso pecado. O diabo, sim, o diabo quer ver você triste quando você peca. Ele quer que você fique mal, que você fique a ponto de ter uma depressão, uma síndrome do pânico e que você fique mal por causa do seu pecado. Mas Jesus não é assim. Jesus, quando a gente peca, Ele está de braços abertos, esperando a nossa iniciativa de chegar a Ele e falar, Pai, eu pequei, me perdoa. E Ele vai nos perdoar. Lembra de uma coisa que está aqui escrito, eu vou ler de novo, tá? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi Ele tentado com todas as coisas a nossa semelhança, mas Ele não pecou. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, ao chegarmos no trono da graça, vamos achar misericórdia, né? E que Deus nos abençoe e possamos realmente acreditar nesse advogado que não falha, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Amém.